Vamos falar do jogo, que na boa, é o que eu falo. Por que o Vanderlei Luxemburgo não resolveu falar pro time, vamos começar a jogar bola? Já que a gente jogou contra o Atlético Mineiro, já que a gente jogou no segundo tempo contra o Fluminense, vamos jogar futebol. Agora, Bruno Prado, parece que voltou o mesmo futebol medíocre de antes. Por que esse Corinthians não emplaca? Por que não resolve, estamos jogando bem, vamos continuar? Voltou a ser aquele Corinthians chato, burocrático, sem atacar, sem ameaçar o adversário, e só foi fazer alguma coisa quando o moleque, o Pedrinho, entrou em campo, Bruno. É verdade, foi um jogo bem ruim do Corinthians. É o Corinthians como visitante já há algum tempo, né? Já há alguns anos. O que estava diferente esse ano, e vamos ver se agora começou mesmo isso a melhorar, porque ganhou 2 partidas em casa do Fluminense e do Atlético. Então o que estava diferente, o que estava deixando o ano do Corinthians pior que os outros, é que o Corinthians não estava ganhando também na sua casa. Ele vinha tropeçando em Itaquera. Agora ele ganhou do Fluminense e ganhou do Atlético Mineiro. Mas fora de casa, é um Corinthians que, se você pegar 2020, 21, 22, ele sempre foi mal. E aí ficava a dúvida, né? O time melhorou. Vamos ver se também melhora fora de casa, que é uma coisa já antiga do Corinthians, bem antes do Luxemburgo. E hoje o Corinthians fez um jogo fora de casa. Para não citar os jogos desse ano, citar alguns do ano passado, do nível do jogo com o Juventude lá em Caxias do Sul, que o Juventude era o lanterna, já estava praticamente rebaixado, empatou lá, um jogo horroroso. Ou Cuiabá, lá em Cuiabá, que o Corinthians perdeu. Foi até o jogo que o Jô estava suspenso, machucado, aí estava lá num bar e aí foi mandado embora. Foi nesse dia aí. Foi uma segunda noite até. Então o Corinthians ele faz jogos muito ruins fora de casa mesmo faz tempo. E é uma coisa que o Luxemburgo vai ter que resolver. Vamos ver se em casa realmente voltou ao seu normal. Normalmente o Corinthians ganha em Itaquera. Mas fora de casa, já pelo menos há uns 3 anos, é um time muito ruim. Hoje, só o Pedrinho mesmo, na jogada do pênalti, que para mim não foi pênalti, e numa jogada individual, que ele cortou pra dentro, bateu, o goleiro pegou, mais nada. O Corinthians não ameaçou o América. Agora, Piperno, primeiro agradecer Fausto Favara, que me pagou. Me pagou, como é bom ter tanta gente aqui que aposta contra o pilhado, pagou com juros, me devia 100, já desde o jogo Manchester City e Real Madrid, que eu reboquei a família inteira, tirei 200 logo da família, e ele me pagou também, hoje em juros. Sim. Agora, daqui a pouco eu vou chamar o Fausto, que narrou também a partida, Piperno, você comentou. Ah, não, você estava no jogo do Santos. Agora, que jogo patético do Corinthians. Pô, na boa, foi o que eu falei no pré-jogo, né, que a Lívia me perguntou, eu falei, cara, o Corinthians pode agora resolver jogar futebol. O Bruno tava também no programa. Falei, jogou bem o segundo tempo contra o Fluminense. Jogou bem pra caramba contra o Atlético Mineiro, jogo franco. Falei, é o América Mineiro, vice-lanterna. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, ele vem desde o Flamengo. Mas o do Flamengo também. O Flamengo também não jogou nada. Eu acho que o do Atlético... Mas o Corinthians jogou bem aquele jogo. Sim. Foi o grande despertar do Corinthians foi naquele jogo. Sim, então, é verdade. Você me relembra esse ainda. Contra o Flamengo no Maracanã. Agora, volta a ser esse Corinthians chato, burocrático, que não ataca. Por que não aproveita, Piperno, e continua? Tenta jogar futebol. É melhor do que ser o Corinthians que a gente viu hoje em campo, que aí perde sem jogar. É muito melhor perder jogando. Primeira coisa, Pilhado, boa noite a todos mais uma vez. Em relação às apostas, o Palmeiras vem ganhando o Flamengo também, porque eu ganhei a última sua, então... Você ganhou e eu te paguei. E o senhor pagou, então. Pagou parceladamente. Fluminense não me pagou. Não, eu não apostei no Fluminense. Você me pagou parceladamente. Eu nunca vi isso, crediário em aposta. Mas, de qualquer forma, você tem razão nesse desabafo sobre o Corinthians, porque o Corinthians não jogou mal, como, por exemplo, o Bruno citou uma série de jogos. Né? O Corinthians conseguiu jogar mal contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, fora. Jogou mal contra a Portuguesa de Desportos, fora. Então, é uma coisa que eu acho, inclusive até um dia eu falei sobre isso em um dos nossos programas, com o Flávio Prado, porque eu acho que passou a ser uma questão cultural no Corinthians. Depois de tantos técnicos que preferem jogar mais fechados, fora de casa, para sair em contra-ataque e tal, dá a impressão que o time assimilou essas ideias de uma forma tão profunda que não consegue se libertar delas. De qualquer forma, como atenuante, também é o fato de que o Corinthians poupou alguns jogadores, alguns que atuaram no meio de semana não puderam jogar hoje. Agora, fez sim uma péssima partida. E não custa lembrar que o próximo jogo do Corinthians será uma decisão fora de casa. Se não ganhar no Equador, lá do Del Valle, o Corinthians está praticamente fora da Copa Libertadores.
E eu dizia, ô Fausto, no pré-jogo, eu falei com o Bruno, falei com a Lívia, se o Corinthians emplaca 3 vitórias consecutivas, ele vai pro Equador, embalado. Ele vai acreditando nessa Libertadores, porque eu falo e repito, eu nunca vou achar o Independente Del Valle esse bicho papão todo que falo. Mas é um time chato. Tá bom, é um time chato, mas que dá pra ganhar muito bem, tanto lá na altitude quanto quanto aqui no Brasil. Claro, na altitude eles têm uma arma a mais e que faz muita diferença. Agora, você perde pro América, jogando mal adoidado de novo. Volta o torcedor até aquela desconfiança. Caramba, será que foi atípico aquele jogo contra o Atlético Mineiro? Será que foi atípico aquele segundo tempo contra o Fluminense? O torcedor que tava já começando a ganhar uma confiança já fica puto de novo, Fausto. Ô Pilhado, boa noite pra você, boa noite a todos. É o seguinte, na minha opinião é o seguinte, o torcedor consciente, ele sabe que esse time vai oscilar. O consciente sabe que esse time vai oscilar. Eu não lembro qual foi o jogo que a gente falou da sequência do Corinthians, se vocês lembrarem, o jogo que a gente falou da sequência do Corinthians, falou assim, o Corinthians vai perder para esses 5. E se você for olhar, o Corinthians venceu o Fluminense, o Corinthians jogou bem contra o Flamengo, perdeu no finalzinho, o Corinthians venceu um jogo fundamental contra o Atlético Mineiro. Empatou com o Argentino Júnior. Empatou com a Argentina. Então, todos aqueles jogos que a gente apostava que o Corinthians ia perder todos os jogos, o Corinthians não perdeu, né? Agora, não adianta achar que o Corinthians agora virou o grande favorito para a conquista de títulos. Não virou. O torcedor consciente, o exemplo do Corinthians serve para o São Paulo. Os dois são muito parecidos nesse momento. Não adianta o torcedor se iludir achando que, uma vitória importante vai levar o time para um título. Não é assim. Né? A realidade é que o Corinthians e o São Paulo, eu estou usando os dois porque os dois, na minha opinião, estão muito parecidos nesse sentido, eles vão levando aos trancos e barrancos, e eles vão chegando. Óbvio que eles vão chegando, porque eles são grandões, né? O Corinthians é um time muito grande. O América não é para estar nessa situação. O América não é para estar nessa pindaíba. Eu entendo isso, que aí a gente tem que olhar o lado do Corinthians, você tem razão, o Corinthians jogou nada. Mas uma derrota para o América não é um absurdo. Não é um absurdo uma derrota para o América. O absurdo é o América estar numa zona de rebaixamento. É incompreensível isso, porque o time do América não é um time para estar lá embaixo, pendurado para a zona de rebaixamento. O absurdo é jogar também o que jogou contra o América. Mas esse é isso que eu falo, é melhor perder jogando. Mas a gente não fala de cansaço, eu também não me apoio nisso, para ser sincero, mas a gente fala, esse jogo contra o Atlético foi um estresse emocional pro time do Corinthians aí, físico, para um Renato Augusto, por exemplo, absurdo. É óbvio que você não vai ter o Renato Augusto 100% para um próximo jogo. Eu, sinceramente, até pouparia o Renato. O Renato entrou jogando. Hoje ele entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Aí eu pouparia o Renato Augusto para um próximo jogo, altitude, um jogo decisivo, né? Tem times que não vão aguentar tantas competições. E o Corinthians é um desses times que não vai aguentar tantas competições. E vai oscilar, Pilhado. O torcedor consciente vai entender isso, infelizmente vai oscilar, porque não tem time para seguir bem.